Alô, confraria, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou eu aqui, o Vitor, de volta. Meus amigos, o que eu temi durante muitos dias, aliás, temia não, que eu estava comemorando durante vários dias aconteceu. Eu fiquei gripado. Tava demorando. Gripei, ó. Eu tô gravando, eu não vou nem falar muito alto. Só um momento aqui. Pronto. Eu não vou falar muito alto aqui, nem muito prolongado, porque minha garganta não tá muito boa ainda. Mas eu falo já na noite aqui de sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É essa pauta, viu, que eu vou tratar um pouquinho aqui. Eu gravei um, eu gravei um áudio lá no grupo que eu participo, mas ficou com muito ruído, meu ventilador ligado, não ficou legal. Eu pensei, achei tão legal o áudio que eu gravei lá que eu resolvi fazer a regravação dele aqui. Não vai ficar igualzinho não, mas as ideias principais serão tratadas sim. Mas reiterando, eu falo que minha imunidade tá boa, porque quem já vinha desde a semana passada lidando com pessoas gripadas, semana passada teve dias que eu contei 6 alunos. Isso só no horário da manhã, dentro de uma sala de aula, tudo gripados. Eu flagrei meninos com febre. Pessoal, acredita ou não, tem mãe que manda a criança, manda seu filho, criança ou adolescente para a escola queimando de febre. Eu testemunhei uma menina, uma coisa essa pessoa vir para a escola e aí, sei lá, entrou às 13 horas e 16 horas começou a dar uma febre. Isso aí é outra situação. Mas eu estou falando às 13 horas, a aluna entrou em sala de aula, em 15 minutos que a gente estava em aula, a menina chegou para mim e falou que estava passando mal, febre, dor de cabeça ruim. E eu perguntei para ela, eu falei, você já veio da sua casa assim? Já, tio, já vim desse jeito, a minha mãe mandou eu vim. Meu Deus, e aí não foi um drama pra gente isso na. Que dia foi? Acho que foi terça-feira agora, foi já dos últimos casos. Eu levei pra direção, ligou que cansou no telefone, chamava até cair, a mãe não atendia. Filha de mãe solteira e a mãe não atendia. A menina ficou à tarde na escola, é, com febre ruim e não tinha o que fazer. Não tinha como, porque até mesmo se fosse para levar na casa, precisaria do contato, né, para a mãe confirmar se está em casa ou ela vir buscar, enfim. E eu ainda me cuidei, ó. Na semana passada eu comecei a usar máscara, eu comecei a passar álcool em gel, mas eu acho que eu peguei essa virose foi semana passada. Essa semana durante 2 dias. Foi terça, deixa eu ver, terça e quarta. Eu cheguei do trabalho com dor de cabeça. Foi o primeiro sintoma. Terça eu cheguei numa dor de cabeça, num mal-estar, e deitei, aí tomei de pirona e fiquei aqui até lá para as 9, 10 horas da noite, é que eu fui melhorar. Pô, levantei melhor, né? E eu já fiquei desconfiado, digo, isso aqui não é por acaso não. E aí ontem, quinta-feira, o negócio veio com tudo. Meio-dia, quinta-feira, meio-dia, eu tava com febre, dor de cabeça, dor no corpo, muita coriza. Eu digo isso, eu pensei logo, isso aqui não é dengue, porque dengue não dá essa coriza no nariz. E a garganta, eu já tava sentindo a garganta doer e vindo pro ouvido, fica aquela coceira do ouvido pra garganta, sabe? Eu já tive vezes de eu ter uma inflamação na garganta que foi pro ouvido, ou do ouvido desce pra garganta, enfim. Mas na mesma quinta-feira, à tarde, eu não fui trabalhar e procurei um médico. Eu fui atrás de um médico, consegui consultar e peguei a receita, porque eu não vou para farmácia, como eu já fiz outras vezes, comprar dipirona, azitromicina. Eu falei, vou no médico para ele me examinar e me passar a medicação correta. E foi a melhor coisa que eu fiz. Deu tudo certo. O médico me passou uma receita, toda a orientação. E ele falou, ele disse assim, ó, se tu quiser fazer um teste para Covid, seria bom, né? Descartou dengue, mas ele falou, pode ser Covid. Mas ele falou, mas baseado no que eu estou atendendo aqui, eu te asseguro assim com 90% que é o rotavírus. O rotavírus está circulando aqui na cidade. Eu falei para ele, eu falei, doutor,
Eu sabia que eu ia pegar isso aqui. Ia ser muito difícil eu escapar, porque eu já sou propenso, devido às minhas alergias, né, que eu tenho. E eu falei, mas o meu serviço é lidando com gente, é todo dia mexendo com gente enfim. Senhores, mas assim, como eu tô melhor, eu tô me recuperando, né? Minha garganta já tá melhor um pouquinho, já consigo falar. Ontem e hoje pela manhã eu não tava aguentando falar, minha laringe tava, a voz quase não saía. Aquela crise de febre, dor de cabeça foi embora também, mas a medicação tá em cima, né? Nos horários certinhos eu tô tomando. E me hidratando também. Agora eu tomei 500 ml de soro, mais daqui a pouco, mais 500 ml. A gente dormir 1 litro aí de soro caseiro. O soro, né, ele chama sais, né? Pra melhorar o organismo. Mas vamos lá, gostaria aqui de deixar um registro. Isso aqui está sendo uma gravação bem espontânea, eu não ia gravar nada não, mas eu me senti inspirado através do grupo. Senhores, acho que quase todo ano nessa data eu gravo alguma coisa aqui, mas sempre é uma fala, eu consigo trazer alguma coisa diferente, né? E hoje o que é que eu vou falar? Eu diria que o Dia Internacional da Mulher, para minha pessoa aqui, eu, Vitor Ronque, e acredito que para muitos dos senhores aqui, seja um. Para mim tem se tornado uma data assim de desgraça, sabe? É, a, é o dia em que se enaltece, em que se destaca bastante a tragédia, né? A tragédia da mulher, a desgraça da mulher, a infelicidade, a opressão da mulher. Assim, ao longo do dia a gente acabou conversando nos dois grupos que eu participo no Telegram. A gente ficou dialogando sobre esse assunto e eu entrei com esse argumento. E o que eu argumentei lá, eu estou partilhando aqui com vocês. Eu vou dar um resuminho do que foi o dia hoje, né? Ontem a direção da escola pediu para que todos da equipe de trabalho fosse de rosa. Eu fui, pessoal, eu fiquei. Eu vou explicar aqui. Não é bem assim, só porque eu quero ser puxa-saco de direção da chefia, não. Eu até que eu gosto. Eu tenho umas camisas rosa aqui no meu hall de roupas. Não é aquele rosa que na minha região o pessoal chama rosa choque, né? Que é aquele rosa bem forte mesmo, não. É um rosa bem clarinho, é um rosa que tá tendendo do rosa pro branco. Ele é bem alvinho. São essas as camisas, camisa social, camisa de manga comprida eu tenho nessa tonalidade rosa. Quando ela pediu e eu já é meu padrão me vestir para ir trabalhar de social, eu pensei, vou meter uma social zona aí do que eu já tenho aqui e vou, né? Não foge ao padrão e acato o que ela falou. É para não, já para não causar, né? Porque se eu não vou, aí vai dizer assim, pô, o colega é machista, né? Ele é machista, pedimos para ele vir de rosa e ele não veio. E aí eu acolhi tanto de manhã como de tarde, eu fui com essa camisa social. Ontem eu não fui trabalhar e hoje eu apareci lá, eu descobri que algumas coisas que tinha sido combinado ontem eu não estava, só fui informado hoje. Mas assim, ontem à noite, hoje, durante os telejornais, eu acompanhando meus amigos, não se fala nada positivo sobre mulher no dia, nesse 8 de março. Eu não vi, eu fiquei tentando assim, assistir a Globo, vídeos de reportagens da internet, CNN e vários outros canais, né, de jornalismo. E só o que é veiculado, só o que é tratado é a desgraça, é a tragédia. Hoje eu estava na escola, eu nem. Olha o que é que. Tipo assim, eu não fui trabalhar ontem e não olhei direito os grupos, eu acabei não sabendo que não ia ter aula. Assim, aquela aula normal. Ia ter atividades, assim. Por exemplo, quando eu entrei à tarde, quando eu entrei na sala, alguém chegou e falou assim: Olha, os meninos vão para a quadra, vai ter uma brincadeira só para os meninos e as meninas é para ir para o pátio, que vai ter uma palestra para elas. E depois do intervalo, vai ter um lanche, né? Vai ter um momento só com os funcionários aqui para comemoração. Como eu achei tão bom para mim que tô.
Eu fui trabalhar, alguém até já me questionou por que você não deu um atestado. Eu não dei atestado porque o lugar que eu fui atendido, a forma como eu fui atendido ontem, não era lugar para. Eles não dão atestado, foi aquele atendimento assim, emergencial, né? Fui lá, o importante é que resolveu, mas eu liguei para a diretora, falei, olha, eu não estou em condições de hoje. Eu falei, se eu conseguir o atestado, beleza, se não, a senhora abone aí essa falta para mim, mas amanhã, estando bem, eu retorno. E eu fui hoje, tomando as precauções, levei máscara, levei meu álcool em gel dentro da bolsa e aí já não era mais para me proteger, mas para proteger os outros, né? Tentar fazer a minha parte, porque eu sei o tanto que é contagioso essas gripes, né? Gripe, virose, enfim. E, pessoal, eu tenho que ir falando aqui, mas tem que molhar no bico. Mais do que sempre hoje, pra não deixar essa garganta aqui piorar. Eu fiquei sozinho na sala, eu achei bom. Eu até adiantei umas coisas do meu trabalho no meu notebook. Eu tinha levado o notebook na mochila e fiquei sozinho dentro da sala ali de boa. Mas houve um momento em que eu levantei assim da mesa e puxei, tem uma janela de vidro, assim, o blindex. Eu puxei assim aquele blindex de modo que eu conseguia, do pavilhão que eu estava, eu conseguia ver o pátio da escola. E tinha um colega, um professor do quadro palestrando. E eu parei, eu falei, deixa eu ver o que esse rapaz está falando. Aí fiquei ouvindo. Quando eu olhei, eu escutei quando ele disse isso aqui. Ele falou assim, olha meninas, lá em Nova York, em 1800, caramba, eu não lembro, ou foi 1800 ou foi 1900, ele falou a data lá. Teve uma tragédia com as mulheres dentro de uma fábrica. Aí eu puxei aqui, sabe? Puxei o vidro. Ontem à noite, no dia 7 à noite, teve uma reportagem no Jornal Nacional. Antecedente à data, teve uma reportagem. Uma reportagem longa, meus amigos, no Jornal Nacional. Só falando de tragédia da mulher. Que no Brasil, a cada 6 horas, uma mulher é assassinada. Que de tantos em tantos minutos uma mulher é agredida. Que o Brasil é o país campeão de violência contra a mulher. Que a mulher aqui é oprimida. Que a mulher ganha menos que o homem. Que a mulher sofre demais aqui nesse país. Que a mulher não é valorizada. Ontem falaram, mostrou lá uma situação de Brasília, né? Que o Congresso aprovou o direito a... Foi a única coisa boa. Só que assim, boa entre aspas, porque estava falando assim, que o governo do Distrito Federal aprovou para as servidoras públicas o direito a 3 dias de licença para aquela cólica menstrual que elas têm, né? Sentiu a cólica, 3 dias para ficar em casa. Aí tava, não, mas ainda é muito pouco, sabe? Porque tem que estender isso no Brasil inteiro, né? Para todas as mulheres trabalhadoras, porque a mulher sofre. Eu fiquei assistindo, assim, eu esperando, assim, eu sei que é uma bestidade minha. Eu não deveria ter essa expectativa, mas o que que acontece? Eu tava comendo, eu tava ali na cozinha comendo, a televisão aqui na sala. Se eu morasse sozinho, eu nem ligava a televisão aqui, mas a minha mãe é viciada nesses jornais, ela acaba ligando e é inevitável que eu escute. Eu tava comendo e escutando a reportagem, eu fiquei assim, pô, não, em algum momento vai falar de coisas boas, né? Vai falar dos avanços. E eu não vi, meus amigos, eu não vi. Nenhum jornal, só tragédia, tragédia, tragédia. Só coisa ruim. E, por fim, voltando lá para a escola, a diretora me procurou, depois que os alunos saíram, falou, nós vamos fazer um lanche aqui, gostaria que você depois fizesse um Pix para ajudar, porque... pessoal, geralmente assim, é 10 reais, no máximo 20 o que elas pedem lá, né? Se ela me pedir 20 reais, eu mando. Não tenho bronca com isso aí não, no caso dessa escola, né? Porque até que a diretora, nesse período já de mais de 3 anos que eu tô lá, ela é de boa comigo, assim, ó. Se comparado com outros lugares que eu já trabalhei, ali é um lugar muito bom, assim, que eu considero, né? Então, se eu sou bem tratado num lugar, eu não recuso ajudar quando precisa de mim. Eu faço até com um certo prazer.
É ruim é o lugar que a gente é maltratado, é perseguido, é humilhado e depois querer ajudar, querer que a gente seja doador. Não, não, não. E ali, pessoal, eu entrei. Olha, eu sei que alguns confrades que acompanham aqui pode até confirmar aí nos comentários. Eu fiz questão, eu quebrei um pouquinho a minha ética. Eu estava dentro da sala lá onde a gente ia fazer o lanche, né? E ali pediram para que os homens dessem a palavra. Eu não quis falar. Na hora que, não, 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 eu não quero falar nada, não. Mas teve uns 3 homens ali que pegou a palavra e é padrão, meus amigos, é padrão. É só desgraça, é só pra falar que elas são coitadinhas, que elas são vítimas, que elas são. E eu até eu botei assim um comentário lá no grupo, eu falei, eu vou mandar bem. Eu fiquei gravando assim, eu puxava o microfonezinho e botei e coloquei. Teve uns confrades lá que ficaram enojados assim com a fala. Eu digo, veja vocês, não é mulher que tá falando, é homem. É homem que tá falando isso aqui, né? Colega meu de trabalho, o vice-diretor. Tinha um outro professor lá de matemática, outro de história, enfim. E assim, é a babação de ovo misturada com o vitimismo. Mas assim, a grande pergunta, eu falei, não cheguei no ponto, né? Esse aqui é o ponto principal para mim. A grande pergunta é, né? É assim, por que que numa data como hoje, já que se definiu isso há muitos anos, né? Vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. Por que não falar das coisas positivas? Olha, vamos imaginar aqui, desde que se criou o dia, que foi instituído o Dia Internacional da Mulher, muitas conquistas foram alcançadas. Hoje a mulher vota, a mulher ela tem o mesmo direito que o homem de fazer concurso público, ela está inserida no mercado de trabalho. A CLT é ruim, mas está lá à disposição das mulheres. Hoje quem define a eleição são as mulheres, né? Através do voto, porque elas são maioria. A quantidade de programas de saúde, os programas de saúde que contemplam a mulher em todos os aspectos, de saúde física, de saúde mental, a mulher assistida, a mulher, ela tem todo um aparato de proteção do Estado, desde delegacias especializadas, leis exclusivas para elas. Aqui, pessoal, eu estou falando espontaneamente, eu nem listei. Se eu fosse listar, com certeza daria uma lista grande, né, dos benefícios delas. Enfim, eu já vi, um tempo atrás eu vi uma pesquisa que que o maior quantitativo de pessoas que concluem o curso superior hoje no Brasil são as mulheres. E assim, nada disso nessa data, eu não vi nenhum, eu juro para vocês, eu não vi nenhuma reportagem, eu não vi nenhum canal, nem mesmo lá na escola em que eu trabalho, quando foi dado ali o momento da palestra, eu não vi nada no discurso referente a isso, assim, vamos focar no que foi, na evolução, no que houve de melhor, as conquistas, o que que a mulher conquistou de bom, as contribuições que ela tem dado na sociedade. Vamos pegar aqui, olha, em tal estado as mulheres desenvolveram esse projeto para a sociedade que foi muito bom. Tem, meus amigos. Se você olhar, tem. Por exemplo, você pode ir na igreja católica, que tem um trabalho das freiras com as crianças carentes. Eu já lecionei eu dei aula há mais de 4 anos numa escola filantrópica da igreja católica, que era, com exceção do padre, era mulheres, as noviças, as freiras, que tinha todo um trabalho social ali com aquelas crianças em estado de vulnerabilidade. Os programas de assistência social, eu já ia me esquecendo, as bolsas, né? Os programas de bolsa, quem mais é beneficiado com o programa de bolsa, Bolsa Família, né? Que é para ajudar na alimentação, as pensões alimentícias, quem mais é assistido com essa parte aí são as mulheres, as mães, né? É raro a gente ver um pai que tem a guarda de um filho. Primeiro que já são poucos os que tem, né? Mas os que tem, é difícil a gente ouvir falar de algum que recebe bolsa. São mais as mães. E para falar de tragédia já tem o ano todo, né?
todo dia, toda semana você vê nos telejornais falando de feminicídio. E ali eu fico pensando assim, não, nem no percurso do ano e nem no dia, num dia especial delas, né? Isso não é abordado e dá-lhe tragédia na mídia, né? Aí lá fora eu fico pensando assim, cara, se eu fosse um gringo, eu tenho certeza, se eu tivesse nascido assim na Europa, eu ia ter uma visão muito sombria, muito macabra aqui do Brasil nesse aspecto. Acho que se eu fosse uma gringa, um gringo não, se eu fosse uma gringa, eu teria medo de botar meus pés aqui no Brasil, porque você ouvia umas notícias da, porra, o Brasil é o país que mais mata mulheres, eu já vi isso em reportagem. O Brasil é o campeão de assassinato de mulheres. A mulher aqui ela é tratada que nem um lixo, como objeto, ela não vale nada. Ela não tem valor nenhum, ela é oprimida, ela é agredida diariamente. Meu Deus, assim, o que se ganha com isso, né? São perguntas que eu deixo aqui. Porque, eu perguntei aí, por que não focar na parte positiva? É porque disseminar tanta informação ruim. Porque, olha, aqui, eu não estou dizendo que não acontece, não estou dizendo que é falsa a informação, mas vamos lá. Olhe, vamos pegar um país aqui, o Afeganistão. Cara, esse discurso, na minha visão, esse discurso que é feito aqui no Brasil, ele encaixaria perfeito lá no Afeganistão, depois que os talibãs tomou de conta. Lá a mulher não estuda, ela não pode estudar. Não é só o Afeganistão, não. Um tempo desse eu vi. Às vezes eu fico aqui até tarde vendo vídeos. Eu já vi um vídeo da Arábia Saudita. Eu sempre era curioso, tem a capital, o Riad, né? Falei, deixa eu ver como é que. Talvez eu nunca bote meus pés lá, mas eu vou ver como é que é lá, né? E eu tava vendo, por exemplo, na Arábia Saudita, as mulheres não podem andar sozinhas na rua. Se ela é solteira, ela pode ir na rua com o pai ou com o pai ou com o irmão. Se ela é casada, ela vai andar com o marido ou o filho, mas ela não pode andar sem a presença de um homem na rua. Não estuda. Tem países que tem a Sharia, né? A Sharia é um sistema repressor de mulheres que cruel mesmo assim, que chega a matar mesmo, mata, sabe? Mata, espanca, apedreja. Um tempo, assim quando houve aquela, né, que o Biden tirou as tropas americanas lá a influência americana do Afeganistão e ficou dominado lá pelos talibãs, a Rede Globo durante 2 dias ali ainda noticiou alguma coisa falando de como que ia ficar a situação das mulheres, de não poder estudar, de não ter liberdade nenhuma, ter que andar mal fica com os olhos expostos assim do lado de fora, né, com aquela burca preta. Então, não é a realidade. Eu falo que o Brasil é um dos países que mais dá liberdade para a mulher. Aqui a mulher ela tem liberdade para ela fazer tudo o que ela quiser. Ela faz até o que ela não deve. Até o que ela não deve. Ela veste do jeito que ela quer. Ela se relaciona com quem ela quer. Ela pode escolher a profissão que ela quiser. Ela vota. Ela pode fazer manifestação livre. Ela é livre para ela fazer as escolhas que vai ser muito boas para elas, como também para a sua autodestruição. Então ela é livre. Eu não vejo dessa forma que mulher aqui no Brasil ela é oprimida. Ela é oprimida. A que vive sob um regime de opressão masculina é porque ela mesma quer viver aquela opressão. Pode ver, você pode observar uma mulher que ela está dentro de um casamento, que ela apanha, que ela é humilhada, que ela chegue para ela e tente tirar ela daquela situação, ela vai ficar com raiva de você. Ela não vai querer que você tire ela, nem mesmo. Quantos casos a gente vê de uma mulher sendo agredida, a polícia chega na hora e ela fica contra a polícia e defende o agressor dela. Então até mesmo os casos em que ela é agredida, em que ela é maltratada, se você olhar bem de perto, você vai ver que ela não é muito uma vítima, ela é uma cúmplice daquela situação. Ela é cúmplice. Eu não vou muito longe. Agora eu vou sair um pouquinho do Dia Internacional da Mulher, só para dar uma complementada. Eu não sei quando aí. Um dia eu ainda quero gravar um depoimento
Eu fiz lá no meu antigo canal, no primeiro canal, mas não ficou aquela coisa bem feita. Foi muito resumido em que eu falei do meu avô, o meu avô materno, pai de minha mãe. Ele era um velho muito ruim, muito, muito ruim. Eu digo aqui sem medo que os filhos que puxaram dotado de uma má índole são herdeiros do velho, sabe? Não foi muito da minha avó, não. A minha avó não era uma pessoa abusiva, não. A minha mãe, por exemplo, eu não vejo nada, nada do perfil da minha mãe na minha avó. Ela já é falecida, mas do velho, 100%. 100% do comportamento do velho. Eu me lembro, e olha que eu não tive muita convivência assim com os meus avós maternos. Eu me lembro, eu os vi quando eu era criança, algumas vezes que a minha avó veio nos visitar, quando a minha mãe foi algumas vezes, e quando eu era criança a gente ainda foi algumas vezes lá. Mas eu não fui criado ali muito perto. Depois que eu já estava adulto, eu já com 22 anos, eu comecei a visitá-los. E eu ainda fui testemunha, pessoal, eu ainda testemunhei cenas de abuso. Olha, xingamentos, acusações falsas contra ela. Aqui eu vou tentar, eu não vou narrar assim detalhadamente, mas eu vou pontuar. Só para vocês terem uma ideia, a minha avó foi casada com esse velho, teve 8 filhos, aqui eu tô falando dos vivos, né? Os que sobreviveram, foi criados. Mas teve outros partos ali que não escapou. A minha avó foi traída a vida toda. Isso ela mesma contava. Meu avô, só que se sabe, assim, certeza, foi mais de 15 filhos que ele teve fora do casamento. A minha mãe mesmo relata que a minha avó chegava a ser amiga das amantes dele. Sabe? Tinha amizades, mulheres até da igreja que ela frequentava, dava a buceta pro velho, e ela sabia, essas mulheres engravidavam dele, e minha avó chegou até a querer criar filhos dele. Teve um caso de um garoto, filho do meu avô, que a mãe pariu, aí jogou pra avó, aí a avó morreu, a avó materna, né? E tava largado lá na cidade. E depois ela botou dentro da casa. Não, pode trazer que eu ajudo a criar ele, não deixa o bichinho sofrendo na rua, não. Então, assim, a minha avó sempre aceitou as traições daquele velho. Ele tinha um ciúme, é a famosa projeção, né? Ele teve ciúmes dela comigo. Eu naquela coisa, achando, eu não sabia o perfil dele. Às vezes eu era muito, quando eu chegava lá, eu dava beijinho no rosto dela, beijinho assim, eu era na testa ou na bochecha, pedia a benção, dava abraço, vamos tirar foto. Eu já tinha perdido a minha avó paterna, pensei, só tenho essa. Quando eu fui pra lá, eu lembro que foi final de 2006, quando eu fui visitá-los, já tinha 4 anos que a minha avó paterna tinha falecido, que morava aqui perto de mim, né? Aí eu pensei, vou curtir minha outra avó, né? Eu falei, eu tinha 2, agora só tenho uma, eu vou curtir ela lá. E eu chegava lá, eu tinha aquela mania de querer ficar brincando com ela, né? Sentava perto, aquela coisa. Porra, o velho achou ruim, meus amigos. O velho achou ruim e começou a me maltratar, começou a me acusar de que eu tava tendo um caso com ela. E isso foi rendendo a ponto do velho puxar até faca pra mim. Caçar briga comigo. Um dia ele levantou, um dia eu fiz uma brincadeira. Minha avó tava na mesa, nós almoçando. A minha avó comeu só um pouquinho, aí eu tô sem apetite, ela era meio gordona, assim, barriguda, né? E eu toquei com o dedo, assim, na barriga dela. E eu levava muito pro lado do humor, assim, a minha forma com ela, né? Aí eu apertei assim o dedo, eu digo, vó, digo, a senhora comeu um pouquinho, mas o bucho parece que a senhora comeu foi muito, né? E eu dei uma risada, meus amigos, ele quase quebra a mesa. Ele deu assim, com a mão aberta, ele deu um tapa, assim, na mesa de vidro. Que porra é essa? Que porra é essa? Você tá passando a mão na barriga da minha mulher. Você não me respeita, não, rapaz? Porra, com tanta menina nova e tanta menina solteira, você foi cismar de querer minha esposa? De querer minha mulher? Pessoal, eu lembro que as últimas vezes que eu ainda andei na casa dele lá, ainda quando minha avó era viva, o velho botava uma peixeira aqui. Ele era muito de usar um short, uma bermuda com cinto e sem camisa. Por aquela faca, ele foi lá dando guarda-roupa, tirou aquela peixeira zona e botando aqui. E de cara amarrada comigo.
Sabe, quando esse tipo de coisa foi acontecendo, apesar que eu não conhecia a real, eu era um menino totalmente ingênuo. 2010, 2011 ali, nem a real eu não tinha descoberto, eu não sabia nada de transtorno de personalidade. Foi quando eu falei assim pra minha mãe aqui, eu falei, olha, eu digo, olha, eu posso até ir com a senhora ainda pra lhe deixar lá, mas ficar hospedado na casa deles lá eu não fico mais. Eu falei, porque eu tô correndo perigo. Eu falei, eu tô correndo um risco, esse velho puxa essa faca, mete essa faca em mim e eu falei, é melhor evitar. Como eu tinha a minha tia que hoje mora em Roraima, e era de frente à casa, eu passei a me hospedar na casa da minha tia. Aqui eu estou falando, pessoal, de hospedar mesmo, de fazer comida, tomar banho. Eu não ocupava em nada lá na casa da minha avó. No máximo, às vezes eu ia lá na calçada e olha, chegou o ponto da velha falar isso aqui pra mim, a minha avó. Ó, meu filho, você não fica, ó, não me abraça, não fique sentado perto de mim, porque meu marido não gosta. O velho não gosta, então vamos evitar. E olha, aqui eu falei de mim, né? Mas olha, isso aconteceu com outros rapazes. Eu soube de histórias lá. De rapaz, uma vez, vou contar mais um caso aqui de ciúme dele. O filho de um compadre, o filho de um compadre do velho, lá morava na mesma rua, foi passando com a mochila nas costas de manhã. E aí o rapaz passou, na época, 20 e poucos anos também. Passou e a minha avó perguntou assim: Fulano, e você tá indo pra onde? Que ele tava com a bolsa, né? Aí falou: Dona Fulana, eu tô indo pra Teresina, que a minha esposa já tá lá e vai ganhar nenê. E eu tô indo lá pra ver meu bebê. Aí a minha avó: Ah, pois tá bom, vai com Deus, felicidades e tal. Pois o velho sentado também lá na calçada, o velho na mesma hora correu, pegou uma faca e correu atrás desse rapaz no meio da rua. Pera aí, vagabundo. Pera aí, volta aqui. Você tá tendo caso com a minha mulher, não é? Volta aqui que eu quero te meter essa faca aqui, desgraçado. Olha, qualquer homem, meus amigos, qualquer homem. Aqui teve uma outra cena que essa eu testemunhei. Uma vez eu estava lá com a minha mãe. A minha tia morava de frente à casa deles. E eu, de manhã, assim, umas 8 horas, a gente botou umas cadeiras que era onde dava sombra, né, do sol pela manhã. E tava se reformando uma casa. Algumas casas depois da casa do meu avô, tinham 2 homens trabalhando lá. E a minha avó sentou e nós batendo papo. De repente, o velho atravessou a rua e chegou perto de nós e perguntou pra minha avó. Ela disse: Você tá aqui olhando para aqueles 2 homens ali, não é? Anda, me responde logo, vagabunda. Qual é deles lá que você tá tendo um caso? Quem é deles que tu tá tendo um caso? E ali já começou uma briga, sabe? E na mesma hora ela já pegou caladinha, meus amigos, a cadeira, não, não, tô indo pra dentro de casa. Ninguém falou, não sabia nem quem eram aqueles homens que estavam no telhado daquela casa. Tipo assim, a casa já tinha sido reformada, estavam já trocando o telhado ali, né? Pois ele botou na cabeça dele que porque a minha avó sentou ali, que a minha avó tava olhando e que um daqueles homens era amante dela. Aí, olha, quando eu fui lá, quando eu tinha 22 anos que eu fui lá, ela me disse, a minha avó me disse que já tinha muitos anos que ela não pisava mais na igreja. Ele proibiu ela de ir para a igreja, porque disse que ela estava tendo caso com o pastor, que ela estava sendo rapariga de homem casado lá dentro da igreja. E proibiu das irmãs, o grupo de senhoras, que a minha avó ela foi do círculo de oração da Assembleia de Deus muitos anos. Ela tinha até a carteirinha de membro do círculo de oração. Ainda me lembro dela me mostrar essa carteira dela. E ela falou: rapaz, até as minhas irmãs de oração que vinham aqui para casa, ele proibiu. Que diz que as irmãs estavam trazendo recado de macho para ela, lá dentro da casa. Pessoal, aqui, se eu for sentar, eu amanheço o dia contando histórias, histórias e histórias desse meu avô, mas eu vou deixar para uma outra ocasião, sabe? E um dia eu ainda vou listar para me contar com uma riqueza maior de detalhes. Mas eu vou lhes dizer aqui uma coisa. Com tudo isso que acontecia com a minha avó, pense numa velha apaixonada, incutida com o velho era ela. Ela não desagradava ele em nada, em nada. Eu tenho um tio meu que mora em Imperatriz, que várias vezes tentou tirar ela de lá. Mamãe, vem morar comigo.
Ela vem morar aqui comigo, eu cuido da senhora. Não quis. Me lembro de algumas circunstâncias em que um filho, uma vez eu fui buscá-la, eu e a minha mãe fomos buscá-la para trazer para Palmas. Ela ficou quase 2 meses em Palmas, na casa da filha dela, que eu chamo aqui de Mari Lúcifer, para fazer consultas, exames. Estava doente, né? Pois era o que eu escutava. Assim, não, foram os relatos que eu ouvi dessa minha tia lá de Palmas, do outro lá de Imperatriz, das idas a Teresina, no Piauí, embora não tendo parentes, mas ficava em alojamentos quando ia fazer consulta. Diz que a velha era o tempo todo. Olha, é muito difícil eu conseguir lembrar, mas eu acho que eu dei um nome para esse meu avô, lá no antigo canal. Eu acho que eu chamei ele de Severino. Acho que foi esse o nome que eu dei para ele. Eu vou usar esse nome, Severino. Eu dei esse nome porque tem alguma coisa a ver, né, com Severo. Ou foi Severino, ou foi. Me passou um outro nome aqui, mas já escapuliu. Aí dizer, oh meu Deus, Severinozinho, tá sozinho lá. Quem é que tá fazendo a comidinha dele? Quem tá cuidando da roupinha dele? Eu preciso voltar, meu velho tá lá, meu velho tá sozinho. Caramba, na época eu ficava assim, meu Deus. E eu não, assim, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, mas aquilo eu ficava, como é que pode? A pessoa é humilhada, é maltratada. Eu nem, até mais um item aqui que eu já não poderia deixar de citar, as tentativas de agressões físicas, de empurrar, de querer bater. Já teve situações de estarmos lá. A minha mãe mesmo já via ela comentando aqui nas idas dela, que ficava mais dias, né? Às vezes eu deixava lá, ficava 2 meses, 3 meses lá. Eu tinha que entrar por um meio pro velho não bater nela. O velho queria surrar ela dentro de casa, sabe? E assim. Mas na hora que ela saía de casa para fazer um tratamento, era preocupada com o velho. Meu avô, ele tem um sobrenome. Eu vou criar aqui, sei lá, se fosse. Vamos imaginar que o sobrenome dele fosse Borges. Um exemplo, fosse Borges. Ela chama o Borginho, o meu Borginho. Se fosse Silva, o Silvinho, o meu Silvinho. Ela não era muito de chamar pelo nome de Severino. Ela chamava mais pelo sobrenome, né? Era tudo no diminutivo, assim, um diminutivo carinhoso, né? E era agonia, meu Deus, eu tenho que ir, por favor, vamos agilizar, que eu tenho que ir, que o Severino tá sozinho lá, eu preciso ir lá fazer a comida dele, eu tenho que cuidar da roupa dele, eu tenho que ajeitar tudo pra ele. Gente, aí é onde eu pergunto pra vocês, né? É a tecla que eu sempre bato, que onde mora uma grande demagogia, uma grande hipocrisia, e eu sempre digo que esse aparato de leis que vem sendo escalado aqui no Brasil, via Congresso Nacional, não resolve bosta nenhuma. Tanto é que a própria mídia sempre é falando que só está aumentando, só está aumentando. Por quê? Porque os casos de violência contra a mulher, de verdade, os casos verdadeiros que acontecem, elas não denunciam. Cadê que a minha avó já foi algum dia? Ela tinha todo o direito de pegar o telefone, eu vou ligar bem aqui no disque idoso, né? E vou alegar, velho, desgraçado, infeliz, que tu tá querendo me bater, que tu me xinga, que tu me humilha aqui dentro de casa. Pois espera aí que eu vou te botar atrás das grades. Nunca fez isso, meus amigos, nunca. Sabe? Muito pelo contrário, ela viveu até que a morte os separou. E tudo que ela fez no sentido de validar, de agradar e de suportar, ela fez. Hoje eu tenho até. Eu desenvolvi um afeto pela minha avó, mas depois é meio que uma briga interna dentro de mim, porque eu fico assim. Eu não deveria ter tanto afeto assim por ela, né? Não deveria ter tido tamanho afeto, porque por mais que ela se mostrasse uma pessoa carinhosa, né? Comigo ali de início, mas ela foi cúmplice de um velho terrivelmente ruim, terrivelmente perverso, né? E hoje, você me perguntar, hoje ele não faz mais as maldades que ele faz, porque ele tá vivo, com mal de Parkinson e mal de Alzheimer. Tá sendo cuidado pelas mãos de um filho. O filho caçula, irmão de minha mãe, é quem cuida dele, juntamente com a nora, né?
Se eu digo que se esse meu tio não tivesse cuidando dele, talvez ele já teria falecido, porque depende de tudo, tudo, tudo. Tem que dar banho, tem que trocar roupa, tem que botar comida na boca, dar o remédio e completamente dependente. Mas eu não é uma pessoa que eu gosto. Eu não, nunca houve, assim, principalmente depois que ele ficou viúvo, eu pegar um telefone para ligar lá para dizer eu quero falar com meu avô, quero conversar com ele. De jeito nenhum. Porque eu não me esqueci. E eu sei que essa família, esse pessoal da minha mãe, tem muita gente ruim, puxando a ele. Não estou falando só de genética, não. Estou falando do que foi a convivência, né? Quais foram os valores transmitidos aí, né? E aí eu tô dando um exemplo da minha avó que já até morreu idosa. E ela viveu, ela foi oprimida, mas eu te pergunto, quem é que acha que ela achava ruim isso aí? Tinha vezes que ela se queixava, tinha vezes que ela ligava, me lembro, ela ligava pro meu tio. Eu não quero mais conviver com ele quer me bater, ele me maltrata, ele me humilha. Aí meu tio pegava o carro e ia bater lá, quando chegava lá, não, eu não vou mais não. Eu não vou mais não. Eu vou ficar aqui, eu preciso cuidar dele. Eu ainda, eu ainda vi esse meu tio chateado. Porra, eu viajei 600 quilômetros, rodei 600 quilômetros de carro para buscar a mamãe. Cheguei lá, ela mudou a conversa, não quis mais sair da casa, né? É complicado, né? Eu sei que vai ter gente, eu sei que alguém vai vir nos comentários e pode dizer assim, Vitor, mas tu não é diferente, né? Que eu tô aqui nessa casa pessoal, mas tem uma grande diferença. Tem uma diferença, porque aqui, a minha situação, né, que você já sabe, eu posso até não ter saído de casa, mas eu aprendi a botar limites. Aqui eu aprendi a botar limites. A velha aqui não faz comigo o que o velho fazia com a minha avó lá na casa. Pegar a faca pra querer matar, enfim, esse tipo de coisa. Aqui existe eu consegui instituir um sistema que dá pra ter o mínimo de uma convivência mais tranquila, né? Assim. É isso. Tá aí os comentários, mas vai ser sempre assim, viu? Em relação ao Dia Internacional da Mulher, é o dia de se comemorar a desgraça da mulher brasileira, né? Enfim, é isso. Um grande abraço aí a todos que me ouviram. Pessoal, depois, um dia quando eu tiver com minha voz melhor, eu vou fazer um conteúdo que eu quero esclarecer uma situação. Eu quero esclarecer uma situação que aconteceu aqui no canal mas também vai ser muito mais de agradecimento, tá? Vai ser tipo um agradecimento aí que eu vou fazer pra vocês. Me aguardem aí. E eu tô lutando aqui pra melhorar, né? Melhorar foi a primeira gripe aí de 2024 que eu peguei. Até demorou, né? Eu tava achando que tava demorando, que sempre ano passado foi que se eu não contei errado, foram 4 vezes. 4 vezes eu fiquei gripado.